O presidente do Atlético, Adson Batista. É sempre importante, né? Sempre legal a entrevista com o Adson Batista. Eu acho que não tem pergunta que o torcedor do Atlético está mais esperando nos últimos tempos para saber como é que será o Atlético a partir de agora, porque vai abrir a janela. A janela se abriu ontem, né? Dia 3 de julho. O Adson, é bom tê-lo conosco, boa tarde aqui na Rádio Bandeirantes. Eu já te mando essa pergunta de imediato. Como é que vai ser o Atlético a partir de agora com essa janela aberta para consertar o que de repente não foi legal aí no Atlético e quem sabe ainda conquistar o objetivo que é chegar ao lugar do Atlético, já que o Atlético hoje é um time de Série A. Um abraço, boa tarde, Adson. Boa tarde, Edson Júnior, boa tarde a todos, né? E eu estou aqui para qualquer esclarecimento, né? Eu sempre de maneira muito clara, né? É meu jeito de ser e não vou mudar nunca, né? E cada um tem a sua característica, a minha é essa, né? Então não posso mudar a minha essência. Olha, o Atlético está finalizando um pacote de contratações que vai, ao meu ver, agregar muito. Você sabe que o meu perfil é trabalhar com jogadores mais com saúde, um perfil diferente, e eu acredito muito que nós vamos fazer um grande segundo turno. Eu não tenho dúvida disso. O time tem os seus valores, né? Infelizmente, as pessoas analisam só momento. O futebol é momento, não adianta. Ninguém vive de passado, nem futuro, vive de presente, né, no momento. Então, nós passamos por grandes oscilações, fizemos partidas muito ruins, é uma realidade que às vezes isso traz a falta de confiança de vocês, a falta de confiança dos próprios nossos torcedores. Existe muito torcedor também só de resultado, né, mas a gente sabe da nossa importância e eu tenho muita convicção que nós vamos fazer um grande segundo turno. Pode ter certeza. Eu sou um cara positivo, trabalho com honestidade, trabalho muito, né? Porque até o Hugo esses dias aí ensinou alguma coisa que aqui no Atlético. Cara, hoje eu não trabalho como eu trabalhava quando o Robson trabalhava aqui, que eu chegava aqui 6 horas da manhã todo dia. Hoje eu trabalho mais no atalho, eu tenho mais noção do que é minha função, a gente está mais experimentado, mais consciente do que pode ser feito. Essa questão dessa janela, ela foi muito complexa, né? Até você adaptar, isso vai anos, porque se a coisa não andar, você fica refém. E nós estamos aí finalizando algumas situações, algumas saídas também. Acabou de sair também o Mikael Volante, que não esteve bem aqui, e nós vamos sempre reoxigenando, só divulgamos o jogador para sair quando realmente já tiver tudo solucionado. Watson, você disse pacote. Esse pacote são quantos jogadores? Esses caras já estão contratados? Chegam quando? E em quais posições? E só assim, né? Você falou do Mikael, tá indo para onde? Eu não sei. Tinha 2 clubes aí interessados nele, da Série B. Eu desejo sucesso para ele, porque aqui não foi feliz. Infelizmente, as coisas não acontecem. Eu vi alguns jogos, principalmente quando ele foi campeão em cima do Vila aqui, no Serra Dourada, Copa Verde, que ele era o capitão do time, se eu não me engano, e foi muito bem, a gente apostou e aqui não andou. Ele é um jogador de contenção e a característica do Atlético tem que ser como jogou os 2 volantes no último jogo. Volante que marca e joga, volante que às vezes pisa na área, e ele não tem essa característica, aqui não andou. E só para completar, o pacote são quantos jogadores? Eles já estão contratados? E chega quando? Edson, nós temos o encaixe, que tudo é encaixe, né? Hoje o Heron está fazendo um grande campeonato, né? Um menino muito bom, com saúde, mas o Gasal deu um casamento, vem fazendo bons jogos, resolveu o problema ali. Então, nós precisamos trazer mais um zagueiro, vai ter saída, né? Para que a gente equilibre esse setor. Precisamos trazer mais um lateral esquerdo, né? A questão da lateral direita, o Tubarão é nosso coringa e tem sido um dos principais jogadores, não vejo problema ali, né? Nós vamos ter que melhorar também as opções de volantes e meia, e estamos também estudando mais atacante de lado. Então o Atlético vai ter todo o setor reforçado.
né, com jogadores que vêm com uma condição já de sequência de jogos, a não ser o Renato Kaiser, que tem uma grande possibilidade de ficar aqui, está treinando muito forte e é um jogador muito bem ambientado aqui, está com muita vontade de recuperar carreira dele, clinicamente falando, porque ele dispensa comentários. Então nós vamos ter muita opção. Eu acredito que o Atlético vai fazer um segundo turno diferente. Eu volto a dizer, pode até a gente não conseguir o acesso, porque você vê Vasco, Cruzeiro, um monte de gente que chega na Série B com camisa aqui, não funciona. Funciona aqui é quando o time compete e trabalha de maneira de conjunto, né? De elenco. Não adianta aqui que fator individual não funciona. Na Série B é competitividade. Então a gente vai competir e esperamos que a gente tenha opções de fazer um grande segundo turno. Esporte e Debate, oferecimento Hidracon, sua distribuidora de peças, freio, ar e embreagens hidráulica, 32330888. Saga Nissan, lojas em Goiânia, Anápolis e Rio Verde. Tintas e Mangueiras Aliança, 3558-4965. Estamos ouvindo o presidente do Atlético, Adson Batista. A Autopeças Brasil tem a peça que seu carro precisa, atende toda a região leste de Goiânia, Avenida Dom Serafim Gomes Jardim, 267, bairro Santo Hilário, telefone 3203-2545. Boa tarde, presidente. Dá um sorrisinho aí, tá muito sério, pô. Alegria. O momento não dá muito pra isso, não, né? Ainda mais, Robson, assim, os momentos difíceis, eu absorvo eles de maneira muito profunda, né? E eu não, você sabe como é que é a minha forma interna de trabalhar, né? A gente tem aqui uma história, um trabalho, todo dia a gente procura melhorar, evoluir, mas às vezes depende de pessoas, às vezes as coisas não acontecem. No futebol, o que vale é o hoje, o que você fez é tudo jogado no lixo por torcedor, por imprensa, por tudo, né? Toda hora você é questionado, você vive sob pressão. Isso aqui é para pouco, isso aqui é para nego que tem algo realmente diferente dos outros, porque não é fácil suportar. Não, Adson, tá certo, verdade. Adson, passado o clássico, nós gostaríamos de saber a versão do Atlético sobre o pedido do Vila por 2 torcidas. Olha, primeiro que nem os dirigentes do Vila estão preparados para ter 2 torcidas. Nem o dirigente do Vila, né? As pessoas gostam que a gente fica jogando confete, falando. O Hugo, ultimamente, tem filosofado demais. Eu não posso nem falar muito, porque eu também sou de falar muito. Mas eu nunca desrespeitei o Vila, nunca desrespeitei o Goiás, né? Aliás, eu tenho visto nesses momentos que o Goiás é um clube que está mais evoluído em muitas coisas, né? Que a gente precisa entender isso, né? Em educação, porque o Goiás, quando vai nos jogos com a gente lá, que eu recebo todos e é obrigação minha receber bem, né? Tem uma postura exemplar. Eu, quando eu for jogar lá no Vila, pode ter certeza, eu vou levar no máximo 8, 10 pessoas. Eles levaram 50. Eu, enquanto tiver essa restrição de torcida, isso não vai acontecer mais. Para entrar dentro do estádio vai ter credenciamento. Eu não vou mais abrir o que eu abri lá para esse pessoal. Eles quebraram o camarote, esculhambaram geral. Eu espero uma retratação do Hugo. Se ele não retratar, é problema dele, que ele acha que ele é policial, que a gente tem medo dele. Eu não tenho medo de ninguém, entendeu? Sempre respeitei o Hugo, sempre enalteci a torcida do Vila Nova. Fora isso, ele foi numa entrevista lá filosofar que um monte de coisa lá que não tem nada a ver. Eu reconheço o momento do Vila, que está jogando muito, um grupo muito competitivo, ponto. Quem tem que reconhecer o trabalho deles lá é a torcida deles. Eu estou aqui para respeitar o Atlético, defender o meu torcedor, que muitas vezes esculhamba comigo, mas tem muita gente que me respeita. Então, o Vila Nova não teve postura, né? Aquilo lá que o Frontino, né? Que é um cara que eu não conheço bem, mas é um cara que tem umas posturas que são absurdas, né? O cara tem que ser dirigente, né? O próprio Hugo também, né? Tem que ter postura. Se eles não tiverem retratação, comigo o tratamento vai ser de maneira muito formal. Então, com toda sinceridade, quebraram o camarote que eu arrumei lá. O Omar Policarpo
é um cara muito decente, é meu amigo, fora de Vila Nova, de Atlético. Respeito muito ele. Ele foi o único que me pediu desculpa, pediu para mandar as contas lá, quebraram janela, quebraram o camarote, tudo lá, porque ficaram umas 20 pessoas em cada camarote que eu arrumei para eles, né? Então, esculhambaram geral, né? Então, mexeram com a torcida do Atlético e não tiveram uma conduta. Então, comigo não tem mais isso. O Romário Policarpo, o dia que ele quiser assistir um jogo do Vila Nova no estádio do Atlético, ele vai assistir comigo, como já viajou comigo, já teve que ter postura. É um cara decente que eu respeito. O Hugo sempre teve o meu respeito, mas esse jogo, sinceramente, eles passaram do limite, não reconhece, isso não é mimimi. Eu, do jeito que me tratar, eu trato também. Agora, eu nunca mexi com torcedor adversário, eu sempre tive postura, ganhei o campeonato lá em cima do Goiás pelo segundo ano, torcedor do Goiás culhamba, xinga, eu nem levo em conta. Eu levo em conta quando o torcedor meu me xinga, porque aí eu preciso fazer uma reflexão, né? Então, eu acho que nós dirigentes que fomentamos, às vezes, a violência, a torcida do Atlético é exemplar nesse sentido, é uma torcida de família, é uma torcida de crianças, de pai, de mães, isso eu vou defender sempre. Esse negócio de torcida organizada, para quebrar estádio, para esculhambar, vai ter sempre a minha postura que é contrária a isso. O Atlético recebeu o Corinthians, Flamengo, mas não tem a rivalidade local, não tem. Então, o BEP é soberano. O dia que o BEP falar vai ter torcida, ele vai dar segurança, eu vou tomar minhas medidas, né? Eu não transfiro responsabilidade, eu em momento nenhum, eu pensei em adiar jogo. Eu não sei aonde o Hugo tirou isso, né? Ele está sonhando. Eu nunca pensei nisso. Para mim foi um monte de surpresa, né? Eu acho que ele precisa, a gente em certos momentos, ser racional. Eu, da agora para frente, eu não vou, em momento nenhum, admitir posturas que não sejam normais contra o Atlético. Eu vou responder, vou me posicionar, porém, eu vou evitar falar de Vila, eu vou evitar falar do Goiás mesmo, porque não está nem disputando nada com nós. Eu vou falar do Atlético, porque às vezes essas questões de entrevistas pós-jogo, elas são uma maneira de me comunicar com o torcedor, do clube ter voz. Às vezes a gente fala demais, às vezes se posiciona de maneira incorreta, eu recuo, tento consertar, porque eu não sou Deus e não sou melhor que ninguém. Agora, eu tenho lado, não tenho rabo preso com ninguém, sempre vou ter minha posição clara e não posso admitir o que aconteceu no Atlético nesse último jogo. Então, comigo, a coisa vai ser mais profissional. Não dá mais para a gente abrir o coração, as pessoas vão com camisa do clube, mexe com o torcedor. Eu particularmente repudio isso. O Romário Policarpo foi a única pessoa que teve postura e aliás, o Romário é uma pessoa que eu tenho que respeitar, porque ele defende futebol, defende todos os clubes, mesmo sendo um apaixonado pelo Vila. Então, quando tiver jogo do Vila Nova, ele vai assistir comigo, mas eu não vou abrir mais precedente para levar aquele bando de gente lá que, ao invés de ter uma postura exemplar, causou grandes problemas para mim. O inverno tá aí e as lojas do Grupo Moreira estão com ofertas especiais em produtos para a estação. Passe no Hiper Moreira, em uma das 3 unidades Moreira da Gente. Aproveite Grupo Moreira, gente da gente 100% goiano. Este é o Esporte em Debate, que tem oferecimento de Autopeças Brasil, Avenida Dom Serafim Gomes, Jardim 267, bairro Santo Hilário. CETEG é a maior e melhor escola de formação de corretores de imóveis de Goiás, 3095-2095. Boa tarde, Adson, Wesley, obrigado aí por ter atendido aí o convite da Rádio Bandeirantes, sempre bom tê-lo aqui conosco. Você já respondeu uma das perguntas que eu ia te fazer sobre os bastidores do jogo. Mas lembro-me que quando jogava esse clássico, o Atlético tomou a frente desse clássico com méritos, ganhando dentro de campo. Não é à toa que o retrospecto é favorável ao Atlético. O presidente do Vila chegou a dizer que não adianta querer tirar o brilho do clássico Vila e Goiás. Você pode contar o que aconteceu nos bastidores do jogo e você acha que ele quis diminuir o Atlético com essa declaração? Olha, a verdade é o seguinte, ele me acusou de não reconhecer no trabalho deles. Eu vou reconhecer aqui, eu acho que o Hugo faz um grande trabalho, o Vila voltou a ser um clube respeitado, ponto.
Poxa, cara, esse discurso dele de diminuir o Atlético, de não reconhecer o Atlético, acredito que é estratégico. Vê os números. Nós chegamos aqui, eu já fui campeão de Série B, já jogamos várias Série A, desde 2009 nós jogamos várias Série A. Cara, vocês que analisam isso, né? Agora está fazendo uma campanha muito boa, provavelmente vai conseguir o acesso. Eu não estou aqui disputando só com o Vila, estou disputando com 19. Com 19, né? O Vila, para mim, é mais um jogo, né? Eu não posso ficar aqui competindo só com o Vila. Ele tenta sempre diminuir, eu acho que é um erro dele, porque há 18 anos atrás, aqui existia só o Goiás. Goiás batia cedo, de tarde e de noite. Aliás, no Vila bate até hoje. Bate muito, né? Os números do Vila e do Goiás é uma piada. Aliás, eu queria até entender como o Vila tem uma torcida tão apaixonante, né? Que é uma torcida realmente que eu reconheço que ela é algo muito diferente no nosso estado. Agora, essa questão de Vila e Goiás, clássico, de viver lá do Tetra, lá 300 anos para trás, poxa, cara, futebol é momento. O Atlético fez muito bem pro futebol goiano. O Goiás parou de ficar nadando de braçada aí sozinho. A gente enfrenta o Goiás de igual para igual. Vocês analisam os números. Nos últimos anos, graças a Deus, humildemente, nós ganhamos 4 títulos goianos, que para mim, depois do brasileiro, é o mais importante aqui. Não adianta desvalorizar. Não adianta desvalorizar, porque é onde os clubes construíram suas grandes torcidas. O Atlético tem a sua importância. Quem falar e enxergar diferente não respeita o futebol goiano, não entende de futebol. O Atlético é o segundo maior ganhador do goiano, é o clube que tem mais títulos brasileiros aí, o Goiás também. Então, cara, se não quer respeitar, é um problema dele, né? Ele quer jogar para a torcida, ficar polarizando só Vila e Goiás, é um problema dele. É a opinião dele, que fica essa opinião dele para lá, mas isso não condiz com a realidade. Eu respeito Vila, respeito Goiás, nunca desmereci nenhum dos times e tudo que eu consegui foi com muito trabalho e com muito suor. Então essas coisas precisam a gente colocar, que às vezes até algumas coisas, algumas pessoas aí nos momentos difíceis do Atlético, esculhamba com a gente, que faltam com respeito com pessoas honestas, decentes, que trabalham pra caramba para fazer um futebol forte. A gente precisa falar, se posicionar, né? O torcedor fica até fragilizado. As pessoas querem apequenar o Atlético. Ninguém vai apequenar o Atlético. O Atlético é uma realidade. O Atlético é um clube que defende muito bem o futebol goiano. Então, opinião paralela de gente que tem mais postura de torcedor do que dirigente, para mim não interessa. E eu espero que o Hugo evite falar do Atlético, fala do clube dele, cuide da vida dele e que cada um faça o seu melhor, foque no dele, que eu vou focar no meu. E se também falar alguma coisa que for contra a minha que me desonrar em alguma coisa, eu vou me posicionar, né? Essas colocações dele aí, que ele ama jogar com o Goiás, que é só o Goiás que existe para ele, é uma opinião dele e eu não respeito. Bazar Professor Alcides, material escolar, esportivo e eletrodomésticos em geral. Bazar Professor Alcides, o nome de confiança em Goiás. Hidracon, a sua distribuidora de peças, freio, ar, embreagens hidráulica. Ligue e comprove os melhores preços, 32330888. Hidracon, a sua distribuidora de peças. Ah, bom. Ô Adson, isso é Newton, boa tarde. Dentro daquilo que você falou aí, relacionado às declarações do Hugo Jorge Bravo, a amizade de vocês, ela está estremecida, fica estremecida depois de tudo isso que aconteceu. E um outro questionamento: você sempre foi tido por todos nós como Pelé em termos de dirigente do futebol goiano. Prova disso são os números que não tem como contestar de toda a sua passagem até hoje e pelo que é o Atlético. Agora, como é que você analisa o Vila conseguir, pelo menos até o presente momento, ter montado um time melhor do que propriamente o que você montou para o Campeonato Brasileiro? Olha, Nilton, você me conhece desde quando era base lá na Napolina, né? Você sabe da minha essência. Nunca desabonei nada que um homem precisa ter.
princípios, né? Eu tenho princípios. Então, vocês podem sempre avaliar a questão profissional. A minha questão moral, eu digo que eu não devo nada para ninguém. Então, é importante a gente ressaltar, porque tem hora que as pessoas fragilizam muito as pessoas de bem, né? A questão do Hugo, eu acho que ele está empolgado, sabe? Ele é empolgado, porque ele nunca viveu esse momento, né? Porque eu realmente sempre respeitei o Hugo, acho que ele é um cara do bem. Porra, mas ele tá em todos os momentos, ele não respeita a nossa história, né? Que ele respeita só o Goiás, que o Goiás só atropelou ele até hoje, né? Que eu espero que ele suba para a Série A e comece a bater em nós tudo, aí nós vamos ficar de joelho, mas por enquanto é só falácia, né? Então, eu não posso aceitar essas coisas, eu espero uma retratação. Não adianta falar, mimimi, pupupu. Deixa euzinho aqui, meter o dedo para a torcida de todo mundo, esculhambar geral. Nego me crucifica. Eu não sou soberbo, eu não sou arrogante, eu trato todo mundo bem, eu sou uma pessoa simples, né? Procuro me relacionar da maneira melhor possível. Agora, as pessoas precisam respeitar, gente. Vai lá dentro da minha casa, quebra camarote, esculhamba tudo, porta, janela de vidro. O Romário já falou para mim, passa com a coisa, eu vou mandar para o Romário. O Romário é um cara muito decente, é a única pessoa que posicionou, né? Então, cara, eu não posso aceitar isso. Aí vejo o membro da imprensa aí, mimimi, papapá. A hora que aconteceu uma merda, desculpa a palavra, né? Que as pessoas esquecem. De torcida que matou Goiás, do Vila, eu não esqueci. Isso aqui foi gravíssimo, como aconteceu em lugares do Brasil. Melhor coisa do mundo foi essa torcida única. Melhor coisa do mundo. Eu melhorei a infraestrutura do estádio em todos os sentidos em relação a receber bem a família, né? Então, cara, eu até discuto, da minha parte, uma torcida compartilhada, de uma pessoa familiar, leva um companheiro com a camisa. Eu falo com um setor desse para o Atlético. Hoje o Vila, o estádio dele, não tem condição nem de receber torcedor visitante. Não tem. Vocês sabem lá que os 10% lá é uma piada. Não tem um espaço decente, né? Para poder ter segurança. Então, cara, não tem como defender isso. Não tem como defender isso. E eu espero que o Hugo tenha uma postura e se retrate. Porque se não se retratar, eu normalmente vou tocar minha vida. Ele é policial, acha que as pessoas têm medo dele. Eu não tenho medo de ninguém nesse mundo. Ninguém, né? E dá pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, esquece isso. Eu tenho meu respeito pelo Vila Nova, mas eu não posso aceitar isso. Eles levaram gente pra caramba, beberam até o caminho de... Perderam até o caminho de bola, tudo com camisa, né? Tudo muito folgado. Isso não acontece mais. Para acontecer, tem que liberar as duas torcidas e o Beto vai cuidar desse povo. Eu respeito o Policarpo, porque ele teve postura, me desculpou comigo, vai pagar a conta do quebrar tudo lá no camarote, né, cara? Então eu não posso aceitar isso. Eu não sou frouxo, eu sou um homem de posição e vou defender o Atlético quando eu estiver aqui. Olha, desde final de 2005 que eu estou aqui, o Atlético teve postura diferente. Passou aqui Valdivino, Maurício, passou aqui várias pessoas, o João Baier está comigo até hoje, esse dirigente também está comigo aqui, tem as opiniões dele, eu respeito, mas eu que enfrentei tudo de frente, eu que tive aqui todo momento e mudei a postura do Atlético. Então, eu sempre tenho que desabafar para as pessoas sintonizar, cara, que é um absurdo. Hoje o Atlético, o Goiás tem a maior torcida do estado, adianta vir conversinha, que é a maior torcida do Goiás que fez aí durante 35 anos brasileiro. O Vila tem a segunda maior torcida, mas o Atlético está chegando. Vai andar no estado aí, o Atlético tem o valor dele. Então, eu exijo respeito. O time do Vila hoje joga o melhor futebol que o do Atlético, sim, senhor, reconheço. Mas era um time que eu sei de tudo, até você, Milton, esculhambou pra caramba lá no começo do ano. Então, vamos ser racional. Mérito do Claudinei, que conseguiu, nesse período que eles pararam, encaixar o time. Hoje é um time muito difícil de você entrar nele, porque defende bem, está muito congestionado, joga de maneira reativa, e se não tiver um drible, se não tiver um jogo muito vertical, é difícil fazer gol no Vila. Tanto é que tomou só
6 gols. Eu reconheço. Cabe a mim, tem esses momentos do futebol, cabe a mim, que eu já passei por inúmeras vezes, sempre consertei. Teve um momento que nós caiu de divisão, teve os problemas que aconteceram, que fomentaram isso. Por exemplo, 17, eu tinha que fazer um time de Série B na Série A, porque eu não tinha um centavo e tinha que pagar a conta. O Atlético tinha mais de 50 milhões de dívidas. E hoje o Atlético não tem dívida. Por quê? Nós fomos equilibrados, tomamos pancada pra caramba, mas fomos equilibrados. E hoje o Atlético é um clube sem dívida, porque é responsável, é um clube que honra seus compromissos, é um clube que consegue contratar, porque o jogador sabe que aqui é bem tratado e recebe, porque nós trabalhamos demais. Não adianta falar, é isso aqui. Hoje, eu não trabalho como eu trabalhava antigamente, na época do Robson, do Éder, que eu tinha que cruzar e correr para o judiciário. Hoje eu faço uma gestão próxima a todos os ambientes. Às vezes eu procuro não ficar 24 horas em cima do jogador, dos funcionários, para poder oxigenar, mas eu tenho uma equipe muito funcional. A Saga Nissan, você é o melhor, Adson. A Saga Nissan é a sua concessionária que mais vende Nissan no Centro-Oeste. Entrada facilitada e parcelas que cabem no seu bolso. Acelera para a Saga Nissan e garante seu Nissan 0 km, Goiânia, Anápolis, Rio Verde. Juntos salvamos vidas. 1h30, chegaram os novos itens da linha Esgoto, série reforçada Crona. Ainda mais eficiência, durabilidade e robustez para sistemas prediais de esgoto. Produtos altamente testados dentro das mais rígidas normas brasileiras. Vai de Crona, você já sabe, a Crona é show. Ô Adson, quando você disse que o Vila Nova está dando sorte ao ter tantas expulsões adversárias, o que você quis dizer com isso? Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui, João Batista. Joãozão, eu quero até ressaltar, cara, porque eu vejo vocês todos aí e tal, gosto muito do Holmes, de todos, cara. Às vezes vocês um ou outro fala algumas coisas que a gente não concorda, mas na essência da coisa, eu sei que todo mundo aí são pessoas de bem, ninguém se vende, né? Eu sou muito claro com as minhas coisas, né? São pessoas que estão fazendo um trabalho. Então, você é uma pessoa que tem comentários muito equilibrados, eu quero ressaltar isso e serve de espelho para muita gente. Olha, com toda sinceridade, o que foi a minha pergunta? Desculpa. Sorte. Sorte. Cara, eu vou falar um negócio para você. É a minha linha sempre de falar as coisas claras. O Vila realmente teve um monte de expulsão. Agora, o VAR da Série B, ele é mais light. Ele é um VAR que, aliás, a linha do Senem, que é um cara muito sério, eu acredito no Senem, acho que a arbitragem até melhorou, né? Às vezes, nessa Série B aí nós pegamos 2 árbitros muito ruins, mas, assim, o VAR não tem interferido muito. Ontem, por exemplo, eu procuro ser justo, o Goiás teve um pênalti claríssimo. E o VAR não chamou. Cadê o VARzão? O VAR tem sido, nessa administração, mais omisso. Ele não tem participado e transferido a responsabilidade para o juiz. O Vila realmente teve muita sorte, né? Ou você quer que eu fale outra coisa? Eu não tenho elementos para isso. Teve muita sorte. Porque jogou muitos jogos aí com 2 a menos, com 1 a menos. E isso, cara, num campeonato tão competitivo, ajuda muito. Agora, não tira o mérito dele. Eu estou falando bem claro, não tira os méritos deles. Eles conseguiram ganhar os jogos aí nos últimos minutos. Cara, isso uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque às vezes eu estou falando aqui, o Hugo já vai entender tudo diferente. Aí também é um problema dele, fazer o quê, né? Eu estou sendo mais claro possível. O Vila tem jogado um futebol de alto nível e muito competitivo para a Série B. Agora, eles não deram sorte, não, ou o juiz ajudou? Eu acredito que foi sorte. Então, eu falei de maneira clara o que eu penso. Só rapidinho, Adson, sobre esse assunto, teve aquela declaração do João Bosco Luiz lá, né? No Twitter dele lá, que depois ele até apagou. Você acha que tantas expulsões realmente é questão de sorte? Ou você acredita em bastidor no futebol? Não estou dizendo especificamente nessa questão do Vila, mas se você acha que também tem algum bastidor nesse caso aí, existe essa questão de bastidor ainda no futebol? Ou foi só sorte esse negócio do Vila Nova de ter tantas expulsões e em alguns jogos, inclusive 2 jogadores? Olha, se eu for acreditar que é bastidor, que é estranho, eu posso parar de mexer no futebol.
Porque tudo aqui no Atlético nós conseguimos foi no suor, no trabalho. Eu nunca, pelos meus filhos, eu nunca fiz nada fora do legal, do honesto, né? Então eu tenho que acreditar que é sorte. Porque senão eu posso parar de mexer com futebol e fazer outra coisa, porque até esse negócio aí das apostas aí, que o Hugo foi muito bem, realmente, foi muito corajoso, né? Eu reconheço. Isso aí é um trem imoral, isso aí acaba com o futebol, tira a credibilidade. Eu espero que todos que envolveram com isso tem que ser banido do futebol. E acho que ainda tem muita gente que participou disso. E tem até dúvidas sobre alguns árbitros. Agora, não tem prova, não tem como falar. Eu acho, fico no achismo. Porque tem árbitro aí que dá 500 cartão até que o cara espiou perto dele. Isso é um absurdo, né? Então, eu particularmente acho que realmente foi uma sorte de ter realmente essas discussões, né? E tá tudo, é o momento do Vila. O Vila tá vivendo um bom momento, não precisa dessa esculhambação, né? Não precisa essa carência total aí, né? Não precisa. Eu já passei por tudo isso. Estou passando um momento difícil? Estou, mas daqui a pouco a gente recupera. E volto a te dizer, essa janela você tem que readaptar, você tem que entender. Às vezes você aposta no ser humano, minha mulher não gostou da cidade, eu não estou bem. A psicóloga daqui do Atlético é quase doida, né? Tentando trabalhar 24 horas, porque jogador hoje é muito Nutella, né? Me desculpe, mas é minha opinião. Qualquer coisinha emocional é isso aqui. No papel, no começo do ano, o Atlético tinha o melhor time disparado todo mundo. Não deu encaixe, isso acontece. Isso é assim. E a janela vem para tentar solucionar isso, e eu vou fazer tudo que for possível para o Atlético voltar a ser um dos primeiros nesse campeonato. Esporte em Debate, oferecimento, bom preço, autopeças, a peça que você precisa tem. Frutos de Goiás, acesse o site frutosdegoiás.com.br. Clínica Ato, direção Gés Oliveira, 4016-2627. E Mundial Borracha, Mangueiras da linha automotiva nacional importado, 3295-1527. Você sabe que a Kaizen Distribuidora é a maior do Centro-Oeste em soluções e componentes para a fabricação de esquadrias de alumínio. Quer tranquilidade, novidade e qualidade na hora de fabricar suas portas e janelas? Vem que a Kaizen tem. Boa tarde, Adson. Aqui é o Felipe. Você já tinha dito em outras oportunidades a respeito da saída e das sondagens de alguns jogadores, né? Que houve uma sondagem do futebol mexicano pelo Shailon, que dia sim, no outro também, haviam sondagens e procurações a respeito de clubes da Série A pelo Luiz Fernando, por outros atletas como Ronaldo, Gasal, entre outros. Eu queria te perguntar como é que tá a respeito desses atletas, porque com a abertura da janela a gente sabe que essas conversas, essa sondagem, elas se intensificam. Queria saber se você consegue manter eles, se existe dos atletas, já te passaram a confiança que eles querem permanecer até o fim, pelo menos, dessa temporada. E a respeito ainda das chegadas, você já conta com esses atletas que você está fechando ainda? Você faz uma expectativa de que jogo, de que rodada que o Atlético já pode contar com eles? Olha, a questão é a seguinte, eu tenho 4 jogadores aqui que eu não vou nem citar, uns aí você já até falou, que são procurados para o clube da Série A. Isso é complicado. É complicado porque o jogador fica cabeça lá e eu precisando dele aqui agora, pondo o pezinho, competindo, e não posso esperar só para jogar bem no clássico, tem que jogar todo jogo, né? Que eu gostei do Atlético, somente no segundo tempo. No segundo tempo, primeiro tempo estava muito lento ali, no último terço, mas eu gostei do Atlético. No geral, eu gostei do Atlético. Assim, é um problema que eu estou convivendo, né? Assim, essa questão dos jogadores chegarem, nessa semana até na outra, vai chegar jogadores. Você sabe que precisa de jogador, chega aqui, tem que protocolos, dar umas lapidadas, às vezes desequilíbrio, que nós temos aqui o Quinel, que é um aparelho fantástico, foi um dos melhores investimentos que o Atlético fez, né? Esse aparelho caríssimo, que é uns 600 mil, que é do dólar, né? Um pouco a mais ou a menos, e isso mostra o equilíbrio do jogador para evitar lesões. Então, o cara vai precisar de uns dias. Eu acredito que os reforços do Atlético vai ser principalmente o segundo turno, porque todo jogador chega aqui e tem que dar uma lapidada, né? E isso é normal. Então a gente precisa entender isso. Talvez 1 ou 2 jogadores provavelmente vão sair, porque são jogadores também que
eu sinto que a gente vai conseguir repor e principalmente pensando de uma característica que nos atrai mais. Porém, não tem nada certo, não vou citar nome, mas realmente eu tenho aqui uns 3, 4 jogadores que está sendo muito procurado. Precisa recuperar também alguns jogadores que têm potencial e que vinham muito mal tecnicamente. Super promoção da Batershop, bateria Cedelco, 60 amperes e um produto original dos veículos Chevrolet com 30 meses de garantia, só R$420, a base de troca, entrega e instalação grátis para Goiânia Aparecida. Batershop, você ligou, a bateria chegou, 3295-2525. Ô Adson, qual o sentimento que fica em relação a essa situação dos bastidores, dos camarotes especificamente, em relação ao Hugo? Você disse que o único que se retratou foi o Policarpio. E a relação com o Hugo, você se sente decepcionado com a atitude? Não, cara, eu acho que é assim, eu só não concordo, é que o cara vai para uma coletiva, aí quer diminuir o Atlético, quer falar que eu sou isso, ou aquilo, que eu não acredito no Vila Nova. Bicho, quem tem que acreditar é ele. Eu só posso reconhecer que o time dele tá realmente jogando muita bola. Aí, se vai subir divisão, isso é outra coisa, né? Muita coisa... todo time oscila, nós oscilamos demais. Cara, depende da postura. O Hugo, até então, sempre foi uma pessoa que eu sempre respeitei, mas errou, meteu o dedo pra torcida. Deixa eu fazer isso aqui, Joãozão. Pô, me mata, me crucifica. Eu sou um cara de posição, até politicamente eu tenho posição, nego do atleta mesmo, tiro 24 horas, apesar que eu enfrento, né? Agora, o Policarpo é um cara que eu sou amigo, eu gosto do Policarpo e acho que ele é um grande político, tem futuro até na nossa política, né? Ele me pediu desculpa antes do jogo, falou comigo depois, manda a nota, que quebrar muita coisa lá, muita coisa. Aí eu fico ouvindo um monte de asneira, e tudo depende da postura, cara. Eu tenho que provar que eu sou honesto todo dia, eu tenho que provar que eu sou competente todo dia. Depende da postura das pessoas. Eu, particularmente, sempre respeitei o Vila, sempre respeitei o Goiás, porque eu não misturo as coisas. E acho que isso é fundamental, porque a gente está encontrando aí todo dia, né? Então, eu tenho por obrigação não fomentar violência, eu tenho por obrigação ser equilibrado de gente. Eu me excedo, às vezes, em entrevistas, eu ponho o rabo no meio das pernas, procuro recuar. Se a partir do momento eu sentir que as entrevistas pós-jogo, que virou uma rotina, não é importante, que eu avalio com meus assessores, com todo mundo, eu largo disso, bicho. O que foi importante para o meu clube, eu faço. Eu uso aquilo ali até para ter uma cobrança, para o jogador não ficar em zona de conforto. Eu tenho uma linha de trabalho. Eu tenho uma forma de ser e vencedora. Eu tenho números. Não adianta esquecer por causa de um momento ou outro. Momentos no futebol existem e são passageiros. O que não pode é você preparar para perder, ficar aí toda hora só apanhando. Nós vamos reagir. Pode ter certeza disso. O Atlético vai voltar a ser o Atlético que nós esperamos. Eu, pelo menos, vou tentar até o último momento. E eu ainda acredito no acesso. Acredito no acesso. Quem pensar diferente tem o direito. Agora, eu só exijo respeito, porque eu vou respeitar as pessoas. Se não me respeitar, eu posiciono e vou sempre defender a minha causa. Esporte e Debate, oferecimento só na Center Pisos, as melhores ofertas para sua obra. Ipiranga Metais, Rua São Vicente de Paula, 775, bairro Ipiranga, Kaizen, distribuidora maior do Centro-Oeste, em acessórios para esquadrias de alumínio. Ô Adson, gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o trabalho até agora do Alberto Valentim. E esse jogo de sexta-feira contra o Novo Horizontino, que perdeu para a Ponte Preta, passou a ser o mais importante da temporada? Olha, todo jogo é o mais importante da temporada. Era o do Vila. A gente tinha feito um planejamento que é dentro da casa e, poxa, cara, nada melhor ganhar um clássico dentro da nossa casa para pegar moral, confiança e entrar nos 24 pontos. Até então o Vila é líder e ficar a 6 pontos. Infelizmente, tomando aquele gol lá que foi uma cabacice, né? Como é que você, faltando 20 segundos, você tem que pressionar a bola, encurtar, fazer 2 linhas de 4, não tem cabimento no negócio daquele, né? Se eu não vou nem lembrar, porque dá vontade até de infartar. E aí foi o momento que os pais quebraram tudo lá e eu não vou esquecer isso. A questão é o seguinte,
todo jogo é o mais importante. O Valentim precisa melhorar os números. É um cara fantástico, boa pessoa, um cara altíssimo nível. Mas, meu filho, eu preciso de resultado. Os números dele não são bons. Cada jogo, ele é analisado friamente, né? Como foi o jogo, como você ganhou uma partida, como você perdeu uma partida e vice-versa. Então, nós vamos estar analisando tudo de maneira equilibrada, mas você sabe muito bem, os caras, quando o treinador é o seguinte, ele está ruim demais e você querendo tomar atitude, vocês da empresa, tem que mandar embora, você manda, o cara vira Marte, aí vira Deus, o atleta não tem paciência. Cara, eu preciso de resultados. Vai chegar os reforços. O time nosso não é ruim, não adianta falar que é ruim. E bom treinador tira leite e pedra também, né? Eu gostei da opção que ele criou com o Tubarão. O Tubarão, tem sido um jogador fantástico. Onde joga bem, né? Nós recuperamos ele. Ressaltei até isso para ele hoje aqui de manhã. Então, a gente espera uma sequência de resultados. Nós temos que focar no nosso. Não adianta ficar comparando o B, bababá. Cada jogo é seu jogo. Nós vamos pegar um adversário difícil na casa dele. Cara, nós temos que competir. Nós temos que ir lá e com muita raça fazer um grande jogo. Nós temos condição de brigar de igual para igual com qualquer time. E eu espero isso. Para comprar peças genuínas, as melhores marcas para todos os modelos de veículos, nacionais ou importados em até 10 vezes no cartão e sem sair de casa, é muito fácil. Bompreçopeças.com.br. A peça que você precisa tem. Adson, o Atlético contra o Vitória, né, foi imbatível, foi um time fenomenal. Contra o Vila, também idem. Contra os dois líderes do campeonato, conseguiu fazer os 2 melhores jogos até agora. Por que essa oscilação de um jogo para o outro contra times que estão brigando ali no meio da tabela? Olha, Wesley, é importante isso. E você, principalmente você e o Robson, vai saber do que eu tô te falando. Isso, cara, eu passei um problema seríssimo em 2013, que eu quis pegar um time de Série A e levar para a Série B. Cara, eu vou te falar com toda sinceridade. Muitas coisas a gente tem que reavaliar. Tem jogador que até emocionalmente, até fome, salário um pouco mais alto, chega na Série B, ele acha que vai ganhar a hora que quer. O dia que ele concentra e que ele entra com sangue nos olhos, ele joga. E foi 2 bons jogos, mas, cara, não adianta nada. Aí vai com a Tombense, vai com Londrina, não joga. Aí acha que vai ganhar a hora que quer, marca frouxo. Esse campeonato é um campeonato totalmente diferente. Você precisa de um jogador com a característica. Volto a dizer, né, para as pessoas entenderem que eu não estou aqui querendo desmerecer ninguém. O Vila está jogando um futebol muito mais competitivo que o Atlético, porque é regular e joga todo o jogo como se fosse o último. É esse espírito que nós temos que implantar aqui para a gente ter uma sequência boa. Você escolhe toda a linha Corolla e Hilux, últimas unidades com taxa zero em 36 vezes ou bônus especial. Corolla Cross, taxa zero em 24 vezes. Lince T4 Flamboyant e Iporá. Adson, o fator de você ter perdido aí jogadores que corresponderam aqui, como Wellington Rato, Jorginho, que saiu daqui e até então ele é titular no Sport, Dudu no Fortaleza, aliás, Dudu estava na reserva no jogo passado, eu vi ele entrando, o Baralhas, o Marlon Freitas, que hoje é titular. Você pega aí mais ou menos em torno pelo menos de uns 4, 5 jogadores que eu acredito que se tivesse no Atlético hoje a postura seria diferente. Quando você perde tantos jogadores assim, até então titulares, para repor, realmente a dificuldade é grande da noite para o dia? Olha, você foi muito feliz. O mais importante é que esses jogadores tinham liderança, tinham qualidade e honravam a camisa do Atlético, né? Não estou nem falando que os caras que não estão honrando, nós precisamos de mais, tá pouco, né? E nós temos jogadores aqui com condição de fazer isso. O problema é que não fez, né? Não fez. Oscilaram demais, falta de concentração. Cara, eu vou falar um negócio para vocês, assim, de maneira bem justa. O Valentim tem a forma dele, é um treinador mais light, que abraça os caras, papapá.
Cara, eu tive que, nesses últimos dias, todos entrar para dentro e fazer algo mais intenso, mexer com brincos, cara. Teve uma rádio aí que deu 12-0 por Vila, não quem é quem. Pô, cara, você tem que analisar, não é só o hoje. O que o jogador pode representar? Então, assim, é uma situação que beira absurdo, né? Então, assim, com toda sinceridade, eu tenho que mexer com o brilho dos caras, sacudir os caras, porque nós temos condição. O Rodrigo vai voltar agora, vai dar uma opção ali, apesar que o Tubarão vinha bem, Luiz Fernando vai voltar, então são jogadores importantes, jogadores experientes, né? Mas eu vou te falar, você vê o Marlon